Em 1912, o livreiro polonês Wilfred Voynich vasculhava os arquivos esquecidos da Vila Mondragone, um antigo colégio jesuíta nos arredores de Roma, entre pilhas de manuscritos empoeirados. Ele encontrou um volume encadernado em couro, com páginas amareladas, desenhos de plantas bizarras e texto em um idioma completamente desconhecido. Fascinado pelo achado, Voynich adquiriu o livro, sem saber que havia acabado de desenterrar um dos maiores enigmas da história da humanidade, composto por aproximadamente 240 páginas. O livro parecia dividir-se em seções temáticas: botânica, astronomia, biologia, farmacologia e receitas. Em cada sacato, imagens estranhas desafiavam a lógica. As plantas não correspondiam a nenhuma espécie conhecida. As constelações não combinavam com os céus da Terra. Mulheres nuas eram retratadas em tubos ou tanques cheios de líquido verde, em cenas que pareciam extrair ou manipular energia vital. E o texto, escrito em uma caligrafia fluida e quase hipnótica, era indecifrável. Não se parecia com nenhum alfabeto ou idioma já documentado. Wilfred Voynich passou o resto da vida tentando entender o conteúdo do manuscrito. Ele enviou cópias a linguistas, criptógrafos, historiadores e até alquimistas modernos. Mas ninguém conseguiu decifrar uma única palavra. Após sua morte, o manuscrito foi herdado por sua esposa e posteriormente vendido. Hoje, ele está guardado na Biblioteca Beinecke de Manuscritos Raros e Livros Antigos, na Universidade de Yale, onde é catalogado como MIS 408. Desde então, centenas de especialistas, incluindo decifradores de códigos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, tentaram desvendar o enigma. Todos falharam. E quanto mais o livro era estudado, mais perguntas surgiam. Quem o escreveu? Quando? Por quê? De onde vieram aquelas imagens? E, acima de tudo, o que ele está tentando dizer? O primeiro mistério está na linguagem. O texto parece seguir padrões linguísticos reais. Tem estrutura gramatical, frequência de palavras e até repetições típicas de idiomas naturais. Mas não é latim, grego, hebraico, árabe, sânscrito ou qualquer outro idioma histórico conhecido. Nem mesmo códigos militares ou linguagens artificiais modernas coincidem com ele. Algumas palavras se repetem com frequência. Outras aparecem apenas uma vez. Não há erros evidentes ou correções. Isso sugere que quem o escreveu sabia exatamente o que estava fazendo. Muitos acreditam que se trata de uma linguagem construída a menos um idioma criado do zero, com gramática própria. Outros acham que é uma cifra complexa, codificando uma linguagem real com múltiplas camadas de criptografia. Mas a ausência de qualquer chave torna impossível confirmar. O segundo mistério está nas ilustrações. A seção botânica apresenta cerca de 113 plantas. Nenhuma delas existe na natureza. Algumas parecem fusões entre espécies. Outras têm raízes com formas de órgãos humanos, ou flores que lembram estruturas celestes. Seriam simbólicas, representações metafóricas de estados espirituais, ou registros de uma flora desconhecida. A seção astronômica apresenta diagramas circulares, signos do zodíaco e representações solares. Mas as estrelas e constelações não se alinham com nenhum céu terrestre conhecido. Algumas imagens sugerem um sistema heliocêntrico, algo raro para a época medieval. Há especulações de que os diagramas celestes representem não o céu da Terra, mas de outro planeta, ou até de um sistema simbólico místico próprio, talvez relacionado à astrologia hermética ou a tradições esotéricas perdidas. A seção biológica é ainda mais estranha. Mostra dezenas de figuras femininas nuas, muitas delas com barrigas inchadas, mergulhadas em líquidos que fluem por tubos, piscinas e canais interligados. Em algumas imagens, essas figuras parecem ser observadas por olhos desenhados nas margens. Alguns estudiosos sugerem que o manuscrito descreve algum tipo de processo de nascimento, cura ou transformação espiritual. Outros veem ali rituais iniciáticos ou até experiências médicas ancestrais. Há também páginas que contêm diagramas em forma de rosetas, como mapas ou mandalas. Em uma delas, vê-se uma cidade circular, com muralhas concêntricas, o que fez surgir teorias ligando o manuscrito à Atlântida, civilizações perdidas ou visões místicas do paraíso. E, finalmente, a seção chamada farmacológica traz frascos, raízes e diagramas que lembram receitas menos, mas sem ingredientes conhecidos. Apenas palavras no mesmo idioma indecifrável. O estilo dos desenhos remete a manuais médicos e botânicos do século XV, o que inicialmente levou estudiosos a datarem o livro entre os anos 1400 e 1600, por séculos. Essa estimativa foi baseada apenas em estilo visual e palpite.
Mas em 2009, uma análise por datação de carbono 14 nas páginas do manuscrito revelou algo impressionante. O pergaminho data de aproximadamente 1404 a 1438. Ou seja, o livro é real, físico, antigo, não uma invenção moderna. Ainda assim, a tinta usada para escrever e desenhar também foi testada, e os resultados mostraram compatibilidade com métodos da época. Isso praticamente elimina a possibilidade de uma falsificação recente. Mas então, quem teria criado algo tão elaborado há mais de 600 anos? E por quê? Uma das teorias mais famosas aponta para Roger Bacon, um frade franciscano do século XIII conhecido por seus experimentos científicos e textos cifrados. Wilfrid Voynich acreditava que o manuscrito havia sido obra de Bacon e o promoveu assim para valorizar sua descoberta. Contudo, a datação do pergaminho, posterior à morte de Bacon, torna essa teoria improvável. Outra hipótese envolve John Dee, astrólogo da rainha Elizabeth I, e seu parceiro Edward O'Kelly, um médium envolvido com alquimia e linguagens angélicas. Ambos passaram anos buscando o conhecimento oculto dos antigos, e sabe-se que criaram códigos e documentos cifrados. Muitos especulam que o manuscrito possa ter vindo de suas mãos ou de sua biblioteca. Há também a possibilidade de que o autor tenha sido um médico ocultista, menos alguém interessado em alquimia, botânica e astrologia, que usou símbolos para esconder um conhecimento perigoso ou sagrado. Mas nenhum nome foi comprovado. Em 2018, um especialista em linguística chamado Gerard Cheshire alegou ter decifrado o manuscrito, afirmando que era escrito em uma forma arcaica do proto-romance, um idioma falado entre o latim vulgar e as línguas latinas modernas. Segundo ele, o livro seria um tratado médico escrito por freiras em um convento mediterrâneo. Mas a comunidade acadêmica refutou rapidamente sua interpretação, apontando falhas metodológicas e ausência de revisão por pares. Tentativas anteriores de decifração também falharam. Criptógrafos da SIE, da comunicação em CIE e estudiosos das universidades de Yale, Oxford e Harvard já analisaram o texto com técnicas de criptografia clássica e moderna, incluindo inteligência artificial, e nenhum padrão definitivo emergiu. Uma corrente minoritária, mas persistent, afirma que o manuscrito é uma fraude, uma criação elaborada feita para enganar colecionadores ricos do século XV ou XVI. Um texto sem sentido, mas convincente o bastante para parecer místico e valioso. Seria o equivalente medieval a um hoax artístico. No entanto, essa hipótese é contestada pelos próprios padrões estatísticos da linguagem usada. O texto do Voynich apresenta uma estrutura linguística incrivelmente complexa, com redundâncias naturais, regras de prefixo e sufixo, e morfologia orgânica, menos o que torna improvável que tenha sido criado de forma aleatória. Além disso, a dedicação artística, a uniformidade da caligrafia e o número de páginas apontam para anos de trabalho. Para que tanto esforço, se não houvesse um conteúdo real? Em 2020, pesquisadores aplicaram algoritmos avançados de redes neurais para analisar o texto. Os resultados foram inconclusivos, mas apontaram uma possível similaridade com padrões da língua hebraica e das línguas urálicas, embora sem nenhuma tradução real. Outra teoria mais radical afirma que o manuscrito seria um registro canalizado, ou seja, que o autor teria escrito em transe, recebendo informações de uma fonte não terrena. Essa linha de pensamento é comum em círculos esotéricos e espiritualistas, que veem o Voynich como um grimório, um livro de conhecimento oculto, vindo de outra dimensão, ou mesmo de uma civilização não humana. O certo é que o manuscrito parece feito para ser compreendido por alguém. Ele é legível, esteticamente coerente e segue um padrão. É uma linguagem, mesmo que ninguém saiba qual. E esse é o verdadeiro fascínio do manuscrito Voynich. Ele é uma presença estranha e silenciosa na história. Um objeto que não deveria existir. Um livro que não fala nenhuma língua conhecida, mas que claramente quer dizer algo. Uma mensagem sem destinatário, ou uma mensagem cujo destinatário ainda não nasceu. Em séculos de história escrita, talvez nada tenha desafiado tanto a nossa capacidade de entender o passado quanto esse livro. Ele é o espelho escuro da curiosidade humana, menos quanto mais olhamos, mais ele devolve perguntas. Quem o criou? Por quê? E o que nos diz a existência de um livro inteiro que a humanidade ainda não conseguiu ler? Em um mundo onde cada pedaço do passado parece ter sido catalogado, decifrado e explicado, o manuscrito Voynich continua como um lembrete incômodo. Ainda existem fronteiras para além da razão. Um livro que não se deixa entender, um enigma que vive. E talvez,
um segredo que o tempo ainda não quer revelar.